Fala galera do canal Galas Vargas, tudo bom com vocês? Alan Vargas aqui. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês quais são e quais as diferenças entre os animais domésticos, silvestres e exóticos. Se engana você que a gente pode ter qualquer tipo de animal de estimação em casa. Para diversos tipos de animais, há diferentes tipos de regras e legislação. E é por isso que existem os animais domésticos, silvestres e exóticos. Na hora de entender como isso funciona, muitas pessoas ficam com dúvidas, elas ficam perdidas na hora de comprar um animal e não tem a informação se aquele animal é silvestre, se é doméstico, exótico. Então eu vou explicar tudinho aqui para vocês. Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou explicar de uma forma bem simples a diferença entre eles. Mas, à parte, aqui no canal a gente tem 3 vídeos explicando cada um deles separadamente de uma forma mais aprofundada, tá ok? Como eu mencionei anteriormente, existem legislações para cada tipo de animais, e isso pode mudar com o tempo. A gente está fazendo esse vídeo, obviamente, com as regras atuais. Caso alguma lei mude, a gente faz um novo vídeo explicando, tá certo? Mas lembrando, sempre que você pretende ter um animal de estimação, pesquise muito bem antes, e principalmente se existe algum tipo de legislação para ter aquele animal, tá certo? Bom, mas chega de enrolação, vamos direto ao assunto. Começando pelos animais domésticos. Como o nome já diz, basicamente são todos aqueles animais que durante a sua evolução passaram pelo processo de domesticação. Ou seja, são animais que dependem diretamente do homem para sobreviver e também estão em comum convívio com o ser humano. Exemplo, o cachorro, o gato, animais de fazenda, a vaca, o boi, porcos, galinha, uma série de outros animais são classificados como animais domésticos. O maior diferencial aqui nos animais domésticos é que você não precisa de nenhuma licença, autorização, documentação, identificação, nada. Você não precisa de nada para ter ou reproduzir esses animais. Vocês viram aqui que eu frisei a palavra ter e reproduzir. Tem uma diferença entre elas e mais para frente eu vou estar explicando para vocês. Então fica ligado até o final. Para você saber todos os animais que são classificados como domésticos, basta você acessar o site do IBAMA e lá tem a lista completa dos animais que são classificados como domésticos. Você pode criar qualquer um desses animais que não vai ter problema nenhum. Possivelmente nessa lista podem haver restrições, ou seja, determinado animal eles exigem pelo menos a nota fiscal ou algum tipo de mutação daquele animal não é permitido, mas isso vai estar bem detalhado lá. Bom, agora os animais silvestres. São todos aqueles animais nativos de origem de determinada região ou país. Exemplo, todos os animais que são da fauna brasileira, ou seja, que estão na natureza aqui no nosso país, são animais silvestres para nós. Agora eu vou dar um exemplo na Austrália. Todos os animais que são originários de lá, que fazem parte da fauna da Austrália, são animais silvestres lá. Deu para entender? Como estamos no Brasil, nós vamos classificar os animais silvestres todos aqueles animais que compõem a fauna brasileira. De uma forma mais simples de você entender, os animais silvestres certamente são aqueles animais que a gente encontra na natureza aqui no nosso país. Deu para entender a diferença entre os domésticos e os silvestres aqui? Então vou dar um exemplo aqui. Imagina que você vai desbravar a Amazônia. Você não vai encontrar um cachorro, um gato, que a gente tem em casa, lá. O cara não vai desbravar a Amazônia e encontrar um doguinho caramelo, né? Então, você não vai encontrar esses animais domésticos na natureza. Lá você vai encontrar papagaio, tipos de macaco, tipos de cobra, onça pintada, jacaré, entre diversos outros tipos de animais. Bom, para você ter um animal silvestre em casa, você tem que ter ele de forma legal. Você tem que adquirir esse animal de forma legal. Ou seja, para você ter esse animal, você vai adquirir ele a partir de lojas ou criadouros legalizados que vão te passar esse animal com toda a documentação necessária. Agora, vocês lembram quando eu disse anteriormente sobre ter um animal ou reproduzir um animal? Aqui que está a diferença. Para você ter um animal, basta ir na loja, você vai adquirir aquele animal, a loja criadora vai te passar ele com toda a documentação necessária. Agora, para você reproduzir um animal silvestre, reproduzir e comercializar, você precisa de uma autorização das autoridades competentes da região, ou seja, um criadouro comercial registrado. Agora, sobre os animais exóticos. Todos os animais exóticos são animais que vêm de fora.
São animais que são introduzidos de outros lugares do mundo para cá. Ou seja, lembra quando eu dei o exemplo da Austrália? Um animal originário da Austrália, ele é silvestre lá. Mas se a gente trazer aquele animal para cá, para o Brasil, ele vai ser um animal exótico. Deu para entender? Certamente você não vai encontrar esses animais exóticos aqui no Brasil, na nossa fauna brasileira. E a introdução desses animais na fauna brasileira, ou seja, você libertar esse animal na natureza, pode ser considerada crime. Por quê? Esse animal pode trazer um impacto ambiental. A regra para ter animais exóticos é praticamente a mesma. Você precisa adquirir ele de forma legal, com toda a documentação necessária. Para a reprodução, você precisa de autorização. E quais são os exemplos de animais exóticos? É o furão, cacatua, ringneck, mini porco, porco-espinho, tarântula e diversos tipos de animais. Bom, é isso a diferença entre os três. Vocês viram aí que é bem simples você ter um animal doméstico, né? Não tem muito segredo. E já para a parte de silvestre e exótico, existe uma legislação maior, existe um controle maior. E é preciso que as pessoas se informem da importância desse controle. Além dessa parte, né, de legalização, a maior diferença entre os animais domésticos para os silvestres e exóticos são os cuidados básicos, os custos em torno de manter esse animal. Então você vê que para cuidar de um animal doméstico é bem mais simples e bem mais fácil do que o silvestre e o exótico. Agora, abordando um pouco mais sobre o silvestre e exótico, além dessa parte de documentação, você precisa ter um cuidado um pouco maior com esse tipo de animal, né, um pouco mais específico com eles. Por quê? Por mais que ele seja seu animal de estimação, você tem que entender que ele não é um animal doméstico. Ou seja, o biotipo dele, as características dele, através da evolução, foram feitas para enfrentar a natureza, que é um ambiente totalmente hostil. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que você, tutor de um animal silvestre ou exótico, você precisa respeitar ou aprender a respeitar a fisiologia desse animal. Então, vou dar um exemplo aqui. Muitas pessoas têm arara. A arara, ela é um animal silvestre. E na natureza, a característica dela é o bico forte, aquele bico torto. Serve justamente para quebrar madeira, sementes duras, eles quebram pedras, objetos rígidos. Então, essa característica tem que ser mantida, tem que ser explorada. E por muitas vezes, por dó, a pessoa dá aquela raçãozinha que esfarela, dá alimentos moles, a arara acaba destruindo o puleiro, então a pessoa troca o puleiro de madeira por um puleiro de ferro, vai tirando esse estímulo do animal. Então isso pode fazer mal para o animal. É bem comum pessoas que têm psitacídeos desse tipo, desse porte, o bico começa a crescer e começa a machucar o animal. Por quê? Porque não há desgaste. Então isso tem que ser estimulado. Então basicamente, se você tem um animal silvestre ou exótico, você tem que entender quais são as características desse animal. Ele é um roedor, ele cava buraco, ele tem o bico forte para quebrar semente, quebrar coisas. Então você tem que estar sempre estimulando isso, a natureza desse animal. Então não basta apenas você saber qual a alimentação do animal, algumas informações sobre ele. Você também tem que aprender a ter o manejo desse animal. Você tem que observar bem o comportamento dele diário e ver se alguma coisa está mudando. Os pequenos detalhes para esses tipos de animais fazem toda a diferença. Eu acredito que a mensagem final aqui nesse vídeo é para você se aprofundar um pouco mais sobre o animal que você quer ter ou tem. E seja ele doméstico, silvestre, exótico, ter essa experiência de ter um animal de estimação é algo que eu acredito que todas as pessoas deveriam ter pelo menos uma vez na vida. Quem tem um animal de estimação sabe do que eu estou falando. Bom, pessoal, é isso. Nosso vídeo chegou ao fim. Espero, como sempre, que esse vídeo tenha ajudado vocês. Quem gostou, dá aquele joinha para fortalecer o canal. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilha com algum amigo que precisa se inteirar sobre esse assunto. E deixa aqui no comentário se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, se você tem algum animal doméstico, silvestre, exótico, se esse vídeo ajudou você a decidir algum animal que você pretende ter. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.